Olá, turma. Sou o professor Glaucilei Barros, continuando o nosso estudo de física através do caderno de atividades autorreguladas número 3, relativa à terceira série do terceiro bimestre. Hoje nós vamos ver a aula 2, que seria propriedades da onda. O primeiro conceito que nós vamos ver seria período, que é muito importante para o estudo da onda. Período é relativo a movimento oscilatório. Então, se nós formos definir período, período seria relacionado a tempo. Mas é tempo de quê? Tempo que a onda leva para oscilar uma vez. O que seria isso? Imagine que você está segurando uma corda que está fixa na outra extremidade. O tempo que demora para você sair da posição de equilíbrio, subir, descer e retornar à mesma posição, esse tempo é chamado de período. Vamos ver isso melhor através de uma outra figura. Nessa figura aqui, eu fixei um ponto vermelho para você acompanhar ele e nós definirmos o que é período. O tempo que demora para esse ponto vermelho sair dessa posição agora, dessa seta, vir aqui embaixo e retornar na posição acima é chamado de período. Período é tempo, o tempo para realizar uma oscilação completa. Então, o tempo que esse ponto demorou para sair daqui, chegar aqui embaixo e retornar aqui, seria o seu período. Período, já que é relacionado a tempo, no Sistema Internacional de Unidades, ele é dado em segundo e o símbolo é simplesmente S. Vamos então dar um exemplo de aplicação do que seria o período. Vamos imaginar que uma onda, que uma corda, faz 10 oscilações completas em 2 segundos e eu queira determinar o seu período. Vamos determinar pela definição. Então, nós temos aqui 10 oscilações em 2 segundos. O que seria período? Período é o tempo para uma oscilação. Então, com esse conceito, eu monto a regra de 3. Então, nós temos aqui, vamos colocar o número de oscilações. Nós temos aqui o número de oscilações. Nós temos aqui o tempo. Mais precisamente, aí, o que nós vamos achar o período. Então, eu tenho 10 oscilações que faço no tempo de 2 segundos. Então, se eu quero achar o período, eu estou querendo saber uma oscilação, qual tempo que vai realizar. Como eu quero calcular o período, eu vou chamar aqui esse valor desconhecido de t. Então, agora, aplicando aí, já que trata-se de uma regra de 3 simples e direta, eu vou montar aqui, fazer uma igualdade entre razões. 10 sobre 1 é igual a 2 sobre t. Então, eu vejo aqui que multiplicando o cruzado, que 10 vezes t vai dar 10t, é igual a 2 vezes 1, que vai ser igual a 2. Então, meu período vai ser 2 dividido por 10, e 2 dividido por 10 vai dar 0,2 segundo. O outro conceito importantíssimo relacionado à onda seria frequência, que tem alguma relação com período. O que seria frequência? Frequência seria o número de oscilações que a onda completa em uma unidade de tempo. Para a gente definir isso aqui melhor, eu posso dizer que frequência é o número de oscilações por segundo. Então, vamos usar as mesmas figuras anteriores. Olha só, então aqui eu tenho um movimento oscilatório dessa mão. Então, a quantidade de vezes que ela faz esse movimento de sobe e desce aqui por segundo, o número de oscilações por segundo, é chamado de frequência. Vamos ver isso melhor também com a outra figura. Então, acompanhando novamente aqui esse pontinho vermelho, nós vamos ter o seguinte, ele parte daqui, vem aqui embaixo e chega aqui em cima. Então, a quantidade de vezes que ele faz isso em 1 segundo vai determinar a sua frequência. Então, a gente percebe que quanto mais rápido esse ponto subir, descer e voltar para a sua posição inicial, maior vai ser a frequência, aí no caso dessa onda. A unidade de frequência é chamada de Hertz. Então, esse número de oscilações por segundo eu indico através de Hertz. Nessa prática de atividade física, nós vemos aqui uma definição bem interessante de período e frequência. Aqui eu tenho um certo período
que é bem maior do que esse, quando eu aumento a velocidade das mãos. Da mesma forma, eu posso dizer que essa frequência, ou seja, a quantidade de vezes que a mão sai de cima, vai lá embaixo e retorna à mesma posição inicial, é menor do que essa. Então, nós percebemos aqui que quando eu aumento o período, eu diminuo a frequência. Da mesma forma que quando eu aumento a frequência, eu diminuo o período. Então, com isso, concluímos que a frequência é inversamente proporcional ao período, já que aumentando o período, eu diminuo a frequência e diminuindo o período, eu aumento a frequência. Então, anteriormente, nós achamos naquele exemplo que o período era igual a 0,2 segundo. E a partir dessa relação, nós podemos achar a frequência. Então, sabendo que a frequência é o inverso do período, a frequência nesse caso será dada por 1 sobre 0,2. Então, a frequência vai ser 1 dividido por 0,2 vai dar 5. E no caso, a unidade medida de frequência é o Hz. 5 Hz é a frequência quando o período for igual a 0,2 segundos. Vamos agora ver alguns elementos importantes de uma onda. O primeiro elemento é chamado de crista, que nós já deduzimos que seria o ponto mais alto de uma onda. Quem já não ouviu falar de um surfista na crista da onda? Então, da mesma maneira que nós definimos esse ponto mais alto da onda, nós vamos ver também um ponto mais baixo da onda. Então, aqui nós temos que ele é chamado de vale, que é justamente esse ponto aqui, o ponto mais baixo de uma onda. Então, aqui nós temos um vale e aqui nós temos um outro vale. É mais um elemento de uma onda. Outro elemento de uma onda importante é chamado de amplitude, que seria a distância entre o ponto de equilíbrio e uma crista ou entre o ponto de equilíbrio e um vale. Então, o que seria esse ponto de equilíbrio? Vamos colocar essa referência aqui. Esse é o ponto de equilíbrio, imaginando a corda esticada, sem estar perturbada. Então, a distância entre esse ponto de equilíbrio e uma crista é chamado de amplitude. Aqui nós temos uma amplitude. E a distância entre esse ponto de equilíbrio e um vale também é chamada de amplitude. Como a amplitude é distância, é medida em metro. Então, a amplitude é medida em metro, o símbolo é m. Então, amplitude é simplesmente isso. Então, posso dizer também tenho aqui uma certa amplitude. Então, aqui eu tenho uma crista e a distância dessa crista até o ponto de equilíbrio tem uma outra amplitude aqui dada em metros. Então, novamente, um conceito importante seria o comprimento de onda, que é a distância percorrida pela onda em uma oscilação. Sabemos o que seria uma oscilação, esse movimento aqui de sobe e desce dessa mão segurando essa corda. Sai dessa posição e retorna pela mesma posição inicial. Vamos ver isso melhor nessa figura, acompanhando esse ponto. Então, esse ponto sai daqui, dessa posição inicial, e retorna essa mesma posição. A distância percorrida pela onda para sair daqui e retornar nesse mesmo ponto que eu vou mostrar aqui na frente, essa distância seria o comprimento de onda, que é a distância correspondente que a onda percorre em uma oscilação completa. Então, esse movimento de sobe e desce desse ponto vermelho indicado seria que eu estou falando de uma oscilação completa. Vamos então acompanhar um segundo ponto vermelho indicado nessa onda aqui. Então, a distância percorrida para sair desse ponto, vir aqui embaixo, retornar a esse ponto, essa distância aqui, que foi percorrida pela onda nessa oscilação completa, é o seu comprimento de onda. Então, definimos o que é comprimento de onda, mas vamos ver isso melhor nessa figura a seguir. Então, aqui nós consideramos alguns pontos dessa onda. Então, aqui está marcado uma crista e outra crista, que é justamente que nós vimos anteriormente, que foi a distância percorrida pela onda em uma oscilação completa. Então, nós podemos definir como comprimento de onda a distância entre duas cristas, por exemplo. E a gente indica comprimento de onda por essa letra grega chamada de lambda. Aqui também nós temos um outro exemplo de comprimento de onda. A distância percorrida pela onda em uma oscilação é de um vale até outro. A distância entre dois vales ou duas cristas seria o comprimento de onda.
Aqui nós temos um ponto que corresponde à posição de equilíbrio. E aqui nós temos um ponto correspondente na mesma posição de equilíbrio. Isso aqui seria a distância percorrida pela onda em uma oscilação completa. Então, nós temos também aqui um comprimento de onda. Então, de forma geral e resumida, para vocês entenderem de vez, então essa distância aqui entre duas cristas seria um comprimento de onda, a distância entre dois vales, um outro comprimento de onda, a distância entre essa linha tracejada aqui, que é o ponto de equilíbrio, e uma crista, ou a distância entre o ponto de equilíbrio e um vale, é sua amplitude. Então, definimos melhor assim. E na segunda figura, novamente, aqui temos uma crista, outra crista, distância entre elas, comprimento de onda, indicado pela letra grega lambda. Um vale, outro vale, distância entre esses dois vales, comprimento de onda. Vamos então ver a equação fundamental das ondas. Nós sabemos lá do movimento uniforme que o deslocamento é o produto da velocidade vezes o tempo. Como nós estamos falando de onda, esse ΔS, que é justamente o deslocamento, nós vimos que a definição de comprimento de onda é a distância que a onda percorre numa oscilação completa. Então, esse ΔS vai ser justamente o comprimento de onda. A velocidade continua sendo a velocidade de propagação da onda e a gente não fala tempo quando a gente fala de movimento oscilatório, nós falamos em período. Então, essa equação oriunda do movimento uniforme nós podemos utilizar na ondulatória e ficaria dessa forma. O ΔS corresponde ao comprimento de onda, a velocidade continua sendo a velocidade de propagação da onda, e o intervalo de tempo vai ser o nosso período, porque é um movimento oscilatório. Então, lambda é igual a V vezes o período. Então, o comprimento de onda, lambda, é a distância que a onda percorre em um intervalo de tempo igual a um período com velocidade v, conforme já dissemos anteriormente. Bom, mas já vimos também que se lambda é igual a v vezes t, e que a frequência é o inverso do período, substituindo no lugar aqui do t a frequência, então nós teríamos que o comprimento de onda é igual à velocidade sobre a frequência. Eu ainda posso escrever essa fórmula aqui de outras maneiras. Por exemplo, botar a velocidade em função da onda. Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Mas o interessante de olhar essa equação é justamente ver a relação entre o comprimento de onda e frequência. Se eu aumentar a frequência, eu diminuo o comprimento de onda. Se eu diminuir a frequência, eu aumento o comprimento de onda. Então, comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais. A gente vai ver nessa figura aqui. Então, essa onda vermelha, ela tem um comprimento de onda maior do que essa laranja, que tem um comprimento de onda maior do que essa verde, que tem um comprimento de onda maior que a azul, que tem um comprimento de onda maior que a lilás. Então, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo uma diminuição do comprimento de onda, o comprimento de onda está diminuindo, mas a frequência está aumentando. Então, seguramente, a gente vê aqui que essa onda possui maior frequência do que essa. A onda azul possui uma frequência maior que a onda vermelha, pois o seu comprimento de onda é menor. Quanto menor o comprimento de onda, maior vai ser a frequência, então, desta onda. Então, vamos agora aplicar essa relação fundamental da ondulatória. Na figura está representada a configuração de uma onda mecânica que se propaga com velocidade de 30 metros por segundo. Então, velocidade de propagação da onda, 30 metros por segundo. Para determinar o comprimento de onda, a gente determina só olhando para a figura. Se a gente sabe que comprimento de onda seria a distância entre duas cristas ou dois vales, pela figura percebemos que a distância aqui entre duas cristas é igual a 15 metros. Então, o comprimento de onda é igual a 15 metros, bastando olhar a figura. Letra B, a amplitude da onda. Nós vimos que amplitude é a distância entre a posição de equilíbrio e o vale, ou a posição de equilíbrio e a crista.
Aqui nessa figura, então, a distância entre a posição de equilíbrio e o vale é igual a 10 metros. Consequentemente, a amplitude A desta onda é igual a 10 metros. E pediu para determinar a frequência dessa onda. Nós vimos lá na equação fundamental da ondulatória que o comprimento de onda é igual à velocidade sobre a frequência. Nós podemos usar essa relação aqui, essa equação fundamental. O comprimento de onda nós obtivemos através da figura, que vale 15 metros. Então, lambda vale 15, substituir aqui. A velocidade de propagação é 30, então no lugar de V, coloquei 30. E estou querendo achar a frequência f. Pronto, agora é só resolver essa equação, bastando multiplicar cruzado. 15 vezes f vai dar 15f, e 30 vezes 1 vai dar 30. Então, portanto, a frequência vai ser igual a 30 dividido por 15. Então, a frequência vai ser igual a 2 Hz, porque trata-se de unidade medida de frequência. Então, a frequência da onda eu tive que calcular usando a equação fundamental da ondulatória, vale 2 Hz. E a gente viu que o período ele é o inverso da frequência. Então, se a frequência é 2, então o período vai ser igual a 1 sobre 2. 1 sobre 2 eu posso deixar dessa maneira ou indicar 0,5 segundo, período relacionado a tempo, unidade medida, o segundo. Vamos agora, então, fazer a atividade 2. Na figura está representada a configuração de uma onda mecânica que se propaga com a velocidade de 20 metros por segundo. Então, a velocidade de propagação da onda é 20 metros por segundo. E o seu comprimento de onda lambda, a distância entre duas cristas aqui, por exemplo, é igual a 10 metros. Determine o período da onda. Então, a gente pode determinar período ou frequência utilizando a equação fundamental da ondulatória. A gente viu que o comprimento de onda é igual à velocidade vezes o período. Então, o comprimento de onda foi dado aqui no enunciado, vale 10. A velocidade dessa onda, velocidade de propagação, vale 20 metros por segundo. E o período é o que eu estou querendo achar. Então, resolvendo essa equação, eu vou ter que o período vai ser igual a 10 sobre 20, e 10 dividido por 20 vai dar 0,5 segundo, é o período dessa onda. E a letra B, a frequência dessa onda. Como vimos no exemplo anterior, a frequência é o inverso do período. Então, a frequência vai ser igual a 1 dividido por 0,5. Dividindo 1 por 0,5, então a frequência vai ser igual a 2 Hz. Tá, então, a questão número 1 da atividade 2. Questão 2. A figura abaixo representa uma onda que percorre uma corda com velocidade de 2 metros por segundo. Para essa onda, determine, primeiro, o comprimento de onda. Eu vou recorrer à figura para eu ver qual é o comprimento de onda. De acordo com a legenda da figura, a distância entre esses dois pontos é igual a 10 centímetros. Como o comprimento de onda, conforme está indicado aqui, é a distância entre duas cristas ou dois vales, então o comprimento de onda vai ser igual a 20. Afinal, aqui temos 10, aqui também vale 10, conforme está indicado aqui. Então, o comprimento de onda 10 mais 10 vai ser igual a 20 centímetros. Então, o comprimento de onda, vou botar aqui o resultado, 20 centímetros. Mas vamos escrever em unidades SI. 20 centímetros equivale a 0,2 metro. Então, esse é o comprimento de onda. Bem tranquilo, né? Letra B, a frequência. Para achar a frequência, eu não tenho que recorrer à figura, não tem como fazer isso. Eu vou justamente usar a equação fundamental da ondulatória. Comprimento de onda é igual a velocidade dividido pela frequência.
Então, o comprimento de onda foi dado. A gente passou aqui para metros, vale 0,2 metros. A velocidade de propagação dessa onda é 2 metros por segundo. E eu quero justamente achar o valor da frequência. Então, substituí os valores, cheguei a essa equação e eu quero achar o F. Eu vou multiplicar cruzado aqui, vai ficar assim, 0,2 F é igual a 2. Então, a frequência vai ser igual a 2 dividido por 0,2. Então, aqui a frequência vai ser igual a 10 Hz. Está aqui a letra C, achei a frequência. Período, mais uma vez, a gente está vendo, período é igual ao inverso da frequência. Então, o período vai ser igual a 1 sobre 10. 1 sobre 10 vai dar um período igual a 0,1 segundo. Então, esse é o período da onda. Está aí a letra A, a letra B e a letra C. Então, para finalizar, uma onda sonora de frequência 360 Hz propaga-se no ar com velocidade de 340 metros por segundo. Calcule o comprimento dessa onda. Então, a gente viu que a frequência vale 1360 Hz, que a velocidade de propagação é igual a 340 metros por segundo e eu estou querendo achar o comprimento de onda lambda dessa onda dado em metros. Então, eu vou utilizar a equação fundamental da ondulatória envolvendo frequência. Comprimento de onda é igual a velocidade sobre a frequência. Então, o comprimento de onda vai ser igual ao valor da velocidade, 340, dividido pela frequência de propagação, que é igual a 1360 Hz. E aqui, o comprimento de onda é igual a 0,25 metro. Então, essa foi a nossa aula 2 da atividade regulada número 3. Um grande abraço a todos.